sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada. Eu sou Marjorie Barbosa e hoje no nosso encontro eu quero falar sobre o quê? Organização. Gente, não tem jeito. Eu realmente sou apaixonada nisso. Acredito que vou falar em outras coisas essa semana, mas hoje nós vamos falar de organização também. Como que eu faço para fazer tudo o que eu faço? Como que é possível fazer o que você precisa fazer e não se perder entre o que você tem que fazer? Algumas pessoas brincam, né, que é impossível ser dona de casa, trabalhar, ser mãe, fazer. Não, gente, não é impossível. É impossível quando você não se organiza. É impossível quando você deixa as coisas acontecerem de forma que você não está no controle. Então vamos ver como que eu faço, tá bom? Quando você pensa em organização pessoal, quando você pensa na organização das suas coisas e dos seus horários, ou seja, o gerenciamento do seu tempo, você tem que ter critérios ou prioridades. Como que eu costumo fazer e como que eu ensino no programa Eu e Minha Casa Organizada para as minhas alunas? Gente, não parece, mas essa é a parte mais simples e a mais difícil. Ela é tão simples que ela se torna difícil. Vamos lá. Primeira coisa que as minhas alunas começam é fazer a folhinha diária. Essa folhinha diária, quando você chega ao final da semana, então você fez de domingo até sábado, você viu realmente qual é a sua rotina, você tem uma percepção do que você faz, do que você precisa fazer e também do que você precisa evitar. A nossa folhinha ela foi elaborada com base, né, no que é a nossa realidade como dona de casa, como é a nossa realidade como funcionárias que trabalham em empresas, escritórios, enfim, e como a realidade de empreendedoras, que também nós somos. Então, a minha realidade é a que eu vou dar aqui as 5 dicas de como eu faço. Então, fica comigo até o final e eu quero ver você aplicando, tá bom? A primeira folhinha, que é a folhinha diária, você começa a fazer ela no domingo e continua até o próximo sábado. Quando chega o domingo, é o nosso dia de planejar a semana. Ali você vai olhar para essas anotações, você vai realmente revisar como foi a sua semana. Com essa percepção, você vai planejar a próxima semana. Quando você tem o costume, né, isso se torna um hábito, fica muito simples. Você vai ter sempre direcionado o que você precisa. E agora aqui vem o segredo. Não, gente, não é segredo, tá? Mas é uma regra de produtividade. Você tem que saber exatamente o que você faz e que hora você faz. Então, nós temos 7 dias na semana e nós temos 3 períodos, que é o manhã, tarde e noite. Nós chamamos isso de DRD. O DRD é para você estipular exatamente qual o bloco de horário para cada coisa. Eu ensino a fazer esse DRD e mesmo tendo passo a passo, até que você coloque tudo ali, até que isso fique alinhado, você precisa estar sempre remanejando. E claro, né, se você está comigo, é muito mais fácil da gente remanejar de acordo com a sua realidade do que você ficar ali adivinhando. Estou olhando para cima porque o meu DRD está bem aqui na minha frente. Então, como que você estipula? As demandas que você está inserida, você tem que saber o horário que você tem compromisso com cada uma delas. Dá para você separar a Marjorie mãe, da Marjorie empreendedora, da Marjorie dona de casa, da Marjorie estudante, da Marjorie filha, da Marjorie irmã? Não dá. Mas existem momentos que você tem prioridade para determinado assunto, para determinada demanda. Então, de manhã e à tarde, geralmente eu estou estudando e trabalhando. Geralmente. Dependendo do que você determina fazer e o prazo que você vai fazer, é que você vai ver por quanto tempo você faz cada uma dessas coisas. Então, aqui eu vou falar apenas de trabalho para vocês entenderem como que eu faço. Por que apenas de trabalho? Porque eu não sei o seu horário. Na live de ontem eu falei sobre a esfera do tempo.
Quando você faz a esfera do tempo, você tem exatamente as demandas para cada dia da semana, certo? Eu falei para fazer uma esfera para cada dia. Então você vê quantas horas hoje você dorme, quantas horas você trabalha, quantas horas você estuda, quantas horas você está na igreja, quantas horas você está na faculdade, quantas horas você cuida da casa. No DRD, ele é mais específico, porque você vai colocar o bloco de tempo e o que você vai fazer naquele tempo. No meu bloco de trabalho, como que fica? Para ficar organizado, eu tenho o meu horário de trabalho especificado. Horário de trabalho é o horário em que eu estou colocando as minhas coisas do marketing digital, que eu estou montando minha estrutura na internet e que eu estou fazendo atendimento com as minhas alunas. Isso é horário de trabalho. Então, meu horário de trabalho é das 8 às 18, em média. Eu tenho alunas que precisam de atendimento depois das 10 da noite. Então, são algumas exceções que eu tenho, porque qual que é a proposta do Eu e Minha Casa Organizada? É te atender dentro do seu horário. Então, eu organizo o meu de acordo com o seu. Mas, via de regra, das 8 às 18. Esse é o horário de trabalho. Quando você decide exatamente o que você vai fazer, você não pode ir para o seu dia bobamente. Então, eu vou falar sobre trabalho, mas eu quero que vocês pensem em todas as áreas da sua vida. De manhã, eu estudo, de tarde eu trabalho, de noite eu fico por conta da casa. Foi assim que eu dividi minha manhã, tarde e noite. Hoje eu tenho ajuda, né? As minhas filhas, meu marido me ajudam muito. Então, nós temos uma equipe. Horário de trabalho estabelecido, quando eu vou fazer a minha lista diária, eu coloco exatamente o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, eu faço uma lista de tarefas possível. Eu sei, por exemplo, de novo, gente, eu tô olhando para lá porque meu DRD tá lá. Eu sei, por exemplo, que na segunda-feira é meu dia de gravar os vídeos, tanto para o programa como para o YouTube. E tá nascendo o programa de inteligência emocional. Então, na segunda-feira é o dia que eu gravo os vídeos. Na terça-feira é o dia que eu tenho que escrever os artigos para o blog. Sendo assim, na segunda-feira à noite, eu não preciso decidir, por exemplo, que tipo de campanha de vendas eu vou abrir no outro dia. Porque eu sei que no outro dia o que eu tenho que fazer é escrever artigo. Percebe que quando você tem um DRD definido, você consegue listar suas tarefas para o dia seguinte sem sair do seu foco e sem perder nada. Quando você está estudando, principalmente quando você está estudando marketing, você tem sim um aumento de atividades além. Depois que você passa da parte de estudante, é que o seu DRD fica mais tranquilo. Então, eu já passei dessa parte, eu só estou nas aplicações, né? Então, eu faço meu horário de trabalho, das 8 às 18, tenho a minha lista de tarefas para o dia seguinte. O que são as listas de tarefa? Então tá, se amanhã eu vou mexer com pauta de conteúdo, então qual que é a lista de tarefas para o dia seguinte? Analisar hashtags, buscar pelas perguntas, buscar assuntos, essa é a lista de tarefas. Quando eu venho para cá, eu já deixei minha casa organizada, já deixei minha pia em ordem, até porque eu tô aqui, esse cantinho aqui, ele é um canto da minha cozinha, ele é um corredor lateral da minha cozinha. Então, na minha esquerda aqui já é a minha pia. Se essa pia não tiver em ordem, eu não fico tranquila sentada aqui. Por isso que eu sempre falo, seu sucesso começa em casa. Se você tá com todas as coisas à sua volta em ordem, você consegue render mais, produzir mais, ser mais criativa. É tudo muito mais simples. Então, você tem o seu horário de trabalho, o seu local de trabalho e as coisas à sua volta já estão em ordem. Você vai remover as distrações. Então, sentou para trabalhar, não tem que se distrair com mais nada. Não tem que se distrair com grupo de WhatsApp, não tem que se distrair com vídeos do YouTube ou com alguma dica do Pinterest, por exemplo. Não tem que se distrair com coisas que não estão dentro do bloco de atividades
atividade que você vai fazer naquele dia. Então, se meu bloco de atividade para hoje é... Vou dar uma outra aqui para vocês terem ideia dos meus blocos. Tráfego. Eu tenho que me dedicar a tráfego. É na quinta-feira que eu faço essa parte de tráfego. Se é meu dia de tráfego, então eu vou trabalhar a quinta-feira entre os atendimentos das minhas clientes e o foco no tráfego. E até eu brinco, né, que agora no marketing digital eu sou trafigante. Então eu tenho que chamar mais pessoas para conhecer, ou eu e minha casa organizada, tenho que chamar mais pessoas para conhecer os outros produtos que eu vendo. Então isso é tráfego. Gente, isso é uma ciência, sabe? Você tem mesmo que se dedicar para poder aprender e para poder aplicar, senão você não tem resultado. O que é resultado? Você não faz vendas e você não tem dinheiro. Aí você só tá brincando na internet. Depois que eu fiz, então, ó, estabeleceu o horário de trabalho, dica 1. Fez a sua lista de tarefas para realizar esse trabalho, dica 2. Você remove todas as distrações. Tira tudo que estiver perto de você que possa te distrair. Eu sou muito fácil de distrair, então se eu estiver aqui e eu for o tempo todo responder quem me chama no WhatsApp, eu me distraio e não escrevo. Como eu tô com 2 programas, como eu tenho a parte de produção de conteúdo, a parte fechada de produção de conteúdo, é muito fácil eu me perder. E a leitura faz parte do meu trabalho. Então eu preciso de foco. Quando você faz a sua lista de tarefas, você tem que focar no que você precisa fazer dentro do passo a passo para cumprir aquilo que você determinou. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Sabe aonde eu tenho procrastinado? Aonde eu mais gosto, que é no meu blog. Eu gosto muito de escrever para o meu blog. Só que nos últimos dias eu tenho procrastinado a escrita do blog, porque eu quero fazer uma outra coisa, então vai passando, e graças a Deus a agenda de atendimento está cheia. Sendo assim, né, eu preciso ver e reorganizar, alinhar o meu DRD para que o dia do meu blog seja mais tranquilo, com menos atendimentos. Percebe? Então a dica número 4 é você ter foco. Foco naquela tarefa que está naquele bloco. E a última dica é clareza. Gente, não tem como, não existe maneira de você conseguir realizar um projeto inteiro, sair ali do mundo dos sonhos, se você não tiver clareza de o que você quer, aonde você quer chegar e qual o seu porquê inabalável para fazer aquilo. Se você não tem um porquê inabalável, você vai desistir. Se você não tem um porquê inabalável, você vai deixar para outro dia. É simples assim. Ou você tem essa lista de organização enraizada para todas as áreas da sua vida e monta um DRD que seja lógico para você, ou você não vai fazer nada. Então, só para repetir quais são o mínimo, é o mínimo para você ter organização em todas as áreas da sua vida, mas hoje a gente focou na parte de trabalho. Então, você tem o seu horário de trabalho, sua lista de tarefas para o dia seguinte, remover as distrações, foco naquilo que você tem que fazer e clareza no porquê que você está fazendo. Se você não está vivendo, né, todas as demandas da sua vida, em todas as áreas que você está inserida, de forma tranquila, ou seja, se você está atropelando processos, ou se você está atropelando, ou se você chega no final da semana, eu queria ter começado um curso de inglês. Aí você passou o ano, você não começou o tal do curso. Você passou o outro ano, ainda nada. E você fica, eu queria fazer, eu ainda vou fazer. Gente, o tempo não espera. O tempo não espera você decidir se organizar. Ou você dá um passo de cada vez na direção do que você quer e quando você vê tudo está acontecendo, ou você não vai fazer nada. É escolha. Tudo é escolha. A sua vida transformada é uma escolha. Eu sempre uso as mesmas hashtags. Vida transformada, eu escolho, eu e minha casa organizada, porque eu não consigo desvincular isso do que eu falo, do que eu prego como vida e como ministério.
Se você faz parte do Ministério Infantil, né, eu tenho algumas alunas que são, o Ministério Infantil, ele exige muito de nós, muito mesmo, porque tem recursos visuais, tem preparo, tem planejamento de aula, e é um serviço voluntário, né, um trabalho voluntário, mas ele exige uma vez que você está lá. Que hora que você faz isso? Que hora que você faz esse planejamento? Que hora que você está à disposição para fazer? Entende? Então você precisa fazer a escolha certa, ter clareza, ter foco, ter tempo para cada coisa e principalmente você tem que ter o tempo de execução para cada coisa que você quer fazer. Quando eu entrei no marketing digital, eu entrei num momento de hiperfoco. Então eu fiz o FNO. Gente, para mim não tem curso tem cursos de marketing digital que são bons. Mas para quem não entende nada de internet, não sabe que botão apertar, eu só vejo o FNO como saída, né? Eu fiz outros, eu tô inserida dentro de muitos cursos de marketing. Porém, é o único para quem está começando. São dois, na verdade, né? Eu comecei por dois melhores. Quando você começa, você tem que estar em hiperfoco. Porque se você se distrair, você vai levar anos apenas para terminar o curso. Eles são 500 e poucas aulas. O outro, que é o mais simplesinho, agora ele passou por atualização, eles são 100 aulas. Então, se você se distrair, você vai levar 100 dias para assistir? E quanto tempo você vai levar para aplicar? E quanto tempo você vai levar para ter resultados disso? Percebe? Então, assim, você deu o primeiro passo, os seus olhos se abrem e você começa a buscar soluções. Tira o foco do problema, tira o foco da dificuldade e começa a colocar foco em soluções. E eu vou te dar, para mim, o que realmente importa. É o primeiro passo para você organizar e aí você começar a comprar as ferramentas necessárias para você ter os resultados que você precisa. Quais ferramentas que eu acho necessárias hoje? O programa Eu e Minha Casa Organizada, ele é uma ferramenta porque se você não se organizar, você não consegue fazer as outras coisas. Se você tem tralha em casa, eu te ajudo a voltar e resolver as tralhas. A gente não organiza a tralha, a gente joga fora, a gente doa o que pode, a gente organiza a nossa vida. Beijos, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você.